Olá pessoal. Esperamos que todos vocês estejam bem. Nós estamos aqui mais uma vez para gravar um vídeo. Meu nome é Marcos Antônio Gomes, eu faço parte do Grupo Espírita Dr. Bezerra de Menezes, do município de Guarulhos, São Paulo. A nossa instituição está seguindo as regras estabelecidas pelos órgãos de saúde aqui do município e também do estado de São Paulo. Nós estamos ainda mantendo o distanciamento social. E por conta disso, e com o objetivo de chegarmos até os nossos alunos, até os voluntários da instituição, bem como as pessoas que frequentam, e que realizam tarefas na nossa instituição, nós estamos gravando esses vídeos a fim de estarmos um pouco mais próximos nesse momento de distanciamento social. Vamos fazer uma pequena prece a fim de nos prepararmos da forma adequada para realizarmos este pequeno estudo. Aqueles que preferirem podem fechar os olhos, eu manterei os meus olhos abertos, até mesmo com uma tentativa de que permaneça estabelecido o vínculo, a ligação que deve existir entre nós. Amoroso Mestre Jesus, mais uma vez, com toda a humildade e simplicidade, nós pedimos a fim de que esteja conosco. Permita-nos receber a influência positiva de bons espíritos, para termos a lucidez, a clareza e a simplicidade tão necessárias para que esse estudo seja proveitoso e seja muito útil para todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Bem, pessoal, nós vamos hoje estudarmos o capítulo número 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item que fala sobre a justiça das aflições, é o item número 3. Esse capítulo do Evangelho é extremamente importante e para mim é um capítulo muito especial. Eu particularmente me dediquei ao Espiritismo depois de ler esse capítulo aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo número 5. Porque até então eu era tomado pelas dúvidas que todos nós aqui na Terra temos, Pelo menos a grande maioria de nós tem. São as nossas dúvidas existenciais. E nem sempre as religiões que nós encontramos ou que nós escolhemos, elas dão explicações que a nossa inteligência, que o nosso raciocínio aceite como sendo possível, como sendo verdadeiras, E eu até então possuía esse monte de dúvidas. Por que umas pessoas sofrem mais do que as outras? Por que para uns a vida parece sorrir a todo instante, enquanto para outros a vida é um mar de dificuldades, é um mar de desafios, de dor e de sofrimento? Por que umas pessoas nascem perfeitas, atléticas, saudáveis, e outras pessoas, elas nascem deformadas, nascem paralisadas, nascem carregadas de situações que mais dificultam do que facilitam a vida, Por que algumas pessoas, alguns, aprendem as coisas, até as coisas mais complexas e difíceis, com grande facilidade, enquanto outros não conseguem aprender nem o que é mais básico, o que é mais fundamental, apesar de um grande esforço. Então, são dúvidas que eu possuía, e que atormentavam a minha mente. Eu não conseguia compreender, como que um Deus pode ser justo e bom e criar criaturas com tanta diferença na forma de viver. E eu buscava essas respostas e graças a Deus, graças a Deus e graças também a uma grande amiga, eu consegui chegar até esse livro e lendo esse livro, ele me despertou para essas verdades da vida. Então vamos começar, senão a gente acaba que não consegue cumprir o tempo aqui estabelecido para esses vídeos, Então vou começar a ler, depois a gente vai fazer os comentários a respeito dessa leitura, tá bom? Com muita tranquilidade, como sempre, com muita simplicidade, tentando trazer a clareza, porque é importante que a gente compreenda. Porque se a gente não compreender, a gente vai tentar adivinhar, E tentando adivinhar, a gente tem grande probabilidade de não fazer o que é correto. Então vamos lá. O capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item número 3, que fala sobre a justiça das aflições. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra só podem realizar-se na vida futura.
Sem a certeza do futuro, essa máxima seria um contrassenso, ou mais ainda, seria uma enganação, um engodo, né? Mesmo com esta certeza, compreende-se dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz. Disse que é para haver mais mérito, mas então se pergunta: por que uns sofrem mais do que os outros? Por que uns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada terem feito para justificar esta posição? Porque para uns, né, nada dá certo, enquanto para outros tudo parece sorrir. Mas o que ainda menos se compreende é ver os bens e os males tão desigualmente distribuídos entre o vício e a virtude. Ver os homens virtuosos sofrerem ao lado dos malvados que prosperam. A fé no futuro pode consolar e proporcionar paciência, mas ela não explica as anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que se admite a existência de Deus, não é possível concebê-lo sem suas perfeições infinitas. Ele deve ser todo-poderoso, todo justiça e todo bondade, pois sem isso não seria Deus. E se é soberanamente justo e bom, não pode agir por capricho ou com parcialidade. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa, e como Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que todos devem compenetrar-se. Deus encaminhou os homens na compreensão dessa causa pelos ensinos de Jesus. E hoje, considerando-se suficientemente maduros para compreendê-la, revela-a por completo através do Espiritismo, ou seja, pela voz dos Espíritos. Graças a Deus. Essa leitura ela é bastante profunda, né? Ela traz uma informação de muita profundidade para todos nós, uma informação que pode transformar a nossa forma de ver a vida, a nossa forma de compreender todas essas situações que nós estamos enfrentando, que já enfrentamos ou que enfrentaremos na nossa vida aqui na Terra. O texto nos mostra, né, o finalzinho do texto, ele nos relembra que Jesus, enviado por Deus, porque Deus nos envia grandes espíritos para promoverem o desenvolvimento da nossa humanidade aqui da Terra. E o maior de todos eles, o maior dos enviados por Deus em todos os tempos, é Jesus. E através de Jesus, Deus nos envia uma forma de podermos compreender, conhecer a causa de todas essas situações que nós vivemos, a causa de todas as nossas dores, a causa de todos os nossos sofrimentos, a consequência, né, a causa dessas situações todas que nós passamos aqui na Terra e que nós compreendemos mesmo, né? Porque todos nós entendemos o que são as aflições da vida, são as dores e os sofrimentos. Decorridos 1857 anos depois da vinda de Jesus aqui para o mundo material, Deus nos envia, né, através dos Espíritos, a explicação, uma outra, uma nova, uma explicação que nos fará de forma mais clara compreender aquilo que Jesus estava nos orientando. Jesus nos disse: a cada um conforme as suas obras, ou seja, cada um vai colher a consequência daquilo que fizer, das suas realizações. E a doutrina espírita nos faz compreender acerca da lei de causa e efeito, ou seja, todo efeito é proveniente de uma causa. Bom, o que significa isso? Isso significa que tudo que tiver por base, tudo que for consequência daquilo que nós chamamos das nossas imperfeições ou as nossas paixões, então quais são essas imperfeições? Orgulho, egoísmo, vaidade, ódio, ira, prática da violência, ou seja, tudo que tiver por base a sua realização através dessas nossas paixões, dessas nossas imperfeições, nos vai trazer consequências negativas. E estas consequências negativas na nossa vida,
elas se representam pelas dores, pelos sofrimentos, pelas aflições, ou seja, tudo o quanto nos afasta da paz, da harmonia e da felicidade. E por outro lado, toda consequência que for proveniente das ações virtuosas, ou seja, que tiver por base as nossas virtudes, e quais são as nossas virtudes? São muitas, né? São muitas. A humildade, a simplicidade, a gentileza, a doçura, o esforço, a determinação, a fraternidade, a caridade, o amor ao próximo. Então, tudo que for consequência, ou seja, tiver por base de construção estas virtudes, nos trarão consequências positivas. E quais são essas consequências positivas? A paz, a harmonia, o equilíbrio, a felicidade, né? Então, fica assim dessa maneira, fica um pouco mais fácil de nós podermos compreender essa aparente injustiça sobre a distribuição, né, das alegrias e das tristezas, das dificuldades aqui desse mundo material. Ou seja, nós colhemos exatamente aquilo que nós plantamos. Nós vamos estar recebendo de volta o revés da lei de causa e efeito, ou seja, aquilo que nós fizermos, nós estamos fazendo para nós mesmos. Nós colheremos o fruto das sementes que nós já plantamos, que nós plantaremos ou que nós estamos plantando aqui nesse futuro. Então a gente já pode estar colhendo aí o fruto de algumas sementes que nós jogamos na terra num tempo passado, né? Bom, vamos tentar traduzir isso agora e trazer tudo isso para a nossa vida, para o nosso cotidiano. Tentar entender, né, por que que algumas pessoas elas sofrem mais, outras pessoas sofrem menos. Por que que algumas pessoas elas nascem atléticas, perfeitas, maravilhosas, não é? Enquanto outras pessoas nascem com um corpo deformado, cheio de doenças que vão enfrentar dores e sofrimentos por longos anos na vida. Por que que algumas pessoas elas aprendem tudo com muita facilidade, até as coisas mais, até os assuntos mais complexos? Parece que a pessoa já nasceu sabendo, não é? Parece que a pessoa já nasceu inteligente, enquanto outras pessoas se esforçam, se dedicam e se dedicam e se dedicam e por vezes não conseguem alcançar a compreensão até mesmo daquilo que é mais simples. Se a gente for friamente olhar só do ponto de vista aqui do mundo material, né, sem levarmos em consideração a justiça, a bondade e a grandeza de Deus, já vê, poxa, quanta injustiça que existe, né? Não está correto. Se a gente avaliar simplesmente do ponto de vista dessa vida material, a gente vai chegar a um entendimento racional de que Deus não é justo, muito pelo contrário. Se não existe justiça na sua criação, a gente não pode compreendê-lo como sendo um Deus justo. Mas vamos tentar entender, né, essa orientação primeiro de Jesus, a cada um conforme as suas obras, e já traduzida pela doutrina dos Espíritos, né, de acordo com a lei de causa e efeito. Se nós vamos brincar um pouquinho, vamos imaginar que hoje nós decidimos encher a cara de álcool, né? Encharcar o nosso organismo com álcool, esse álcool caindo na nossa corrente sanguínea, levando essa toxina para todas as células do nosso corpo físico, fazendo-as funcionar em desarmonia, em desequilíbrio, por consequência, tudo isso vai nos gerar um mal-estar, né? Tem um tempo para a gente receber isso de volta. Se a gente beber hoje, como é que a gente vai esperar que amanhã o nosso organismo esteja funcionando da maneira adequada? Que o nosso organismo esteja realizando todas as funções no sentido de nos causar um bem-estar, um conforto, uma situação agradável. Se a gente fizer encher a cara hoje, a gente só pode esperar o dia de amanhã, né? Uma dor de cabeça tremenda, um mal-estar muito grande, assim, sem disposição para fazer nada. Então, é consequência. Amanhã nós estaremos vivendo a consequência daquilo que nós realizamos no dia de hoje. E no dia de hoje nós estamos recebendo o revés, né, da lei de causa e efeito,
recebendo a consequência daquilo que nós já fizemos no dia de ontem, na semana passada, no mês passado, e esticando essa linha lá para trás, né? Aquilo que nós realizamos em algum tempo, em alguma época da nossa vida. E aquilo que nós não encontrarmos razão na vida presente, onde que está a razão? Né? A gente não lembra, mesmo a gente encheu a cara, amanhã a gente não lembra, né, que encheu a cara, a gente só vai estar com aquela dor de cabeça terrível e a gente esqueceu que encheu a cara. O fato da gente não se lembrar não significa que a gente vai conseguir fugir do efeito da ação que nós realizamos. Então, se a causa da nossa dor, da nossa dificuldade, do nosso sofrimento não tiver na vida atual, só pode estar na vida anterior, em uma vida anterior a essa, que nós não nos lembramos, mas que de acordo com a justiça de Deus, essa causa ela existe e essa causa ela é justa. Então, dentro desse ponto de vista, fica-se esclarecido para nós, né, que tudo que nós enfrentamos na nossa vida está de acordo com a nossa necessidade, está de acordo com o efeito das ações que nós mesmos fomos os construtores, os realizadores. Na vida presente, a nossa vida ela está conectada, né, o presente, o passado e o futuro. No presente, a gente cria as consequências do futuro e, ao mesmo tempo, a gente vivencia as consequências do passado que nós construímos. Então, com essa informação, fica bastante clara a necessidade de nós podermos pautar a nossa vida a fim, aqui, pautar no presente, né? A fim de que no futuro a gente possa colher frutos mais doces, frutos mais saudáveis, ou seja, consequência que nos possibilite alcançar ou vivenciar uma existência mais cheia de harmonia, mais cheia de paz, mais cheia de equilíbrio, uma existência mais carregada de alegrias, né? E quem sabe até de felicidade. Isso significa que se nós ainda nos permitirmos a alimentar em nós o sentimento de orgulho, o sentimento de vaidade, a inveja, a maledicência, a ira, todas essas situações, a preguiça, é muito claro para nós que no futuro próximo, num futuro intermediário ou num futuro distante, nós vamos estar colhendo a consequência disso. E depois, não adianta muito nós nos dedicarmos a reclamar, a chorar, né? E a culpar a Deus por aquilo que nós estivermos enfrentando. Por isso que é muito importante nós nos dedicarmos, a partir do momento atual, a corrigirmos todas as imperfeições que ainda são motivo de causa de dor, de infelicidade, de sofrimento na nossa vida. E irmos, de acordo com o nosso esforço e nossa determinação, eliminando esse tipo de imperfeição do nosso caráter, né, da nossa personalidade, a fim de que isso não seja mais causa para as dificuldades da nossa vida. E por outro lado, além disso, né, porque para nós alcançarmos a felicidade, alcançarmos a paz, vivermos em harmonia, não é suficiente nós não termos imperfeições. Não é suficiente. É necessário que nós tenhamos virtude, porque as virtudes elas vão ser base para as nossas realizações, para as nossas práticas, e essas nossas práticas, essas nossas realizações são sementes, né, que nós jogamos no solo, e certamente que a semente de um ato de humildade, ela não vai gerar um fruto de dor e sofrimento, muito pelo contrário. Ela vai gerar para nós paz, ela vai gerar para nós harmonia, alegria e felicidade, uma vida mais serena, né? De acordo com aquilo que nós desejamos. Então, nós precisamos eliminar as imperfeições e desenvolver as virtudes, porque são as virtudes que vão efetivamente fazer com que a gente consiga deixar de sofrer e passar a ter felicidade.
Então, pessoal, percebam que essas orientações do Cristo, até de certa forma, né, com muito respeito, evidentemente, elas sendo esclarecidas, explicadas de forma mais simples pela doutrina dos Espíritos, ela torna a nossa vida mais possível de receber uma mudança, uma transformação. E, além disso, elas demonstram essas informações que é possível nós tomarmos na nossa própria mão. Evidentemente, pessoal, que nós ainda carecemos da ajuda de Jesus, da ajuda dos bons espíritos, mas a gente pode tomar as rédeas da nossa vida nas nossas próprias mãos. Basta sermos corajosos, dedicados, esforçados, trabalhadores, no sentido de desenvolvermos essas virtudes e transformarmos essas virtudes em prática na nossa vida, a fim de que a consequência dessas ações possam estar se traduzindo na nossa vida no dia a dia em coisas positivas, coisas que são agradáveis, coisas que nos fazem perceber o quanto a vida é grandiosa, né? E o quanto a vida é maravilhosa. Se a nossa vida não está hoje sendo maravilhosa, sendo extraordinária, sendo aquela vida que nós pedimos a Deus, né? Nós podemos mudar isso e a mudança está nas nossas mãos. Vamos buscar sempre em Jesus a força do entendimento, da compreensão, a coragem para termos a determinação para mudarmos aquilo que for necessário mudar com esforço e dedicação, e certamente a gente vai conseguir, quem sabe Deus, né? O mais breve possível, alcançarmos este estado de felicidade que todos nós desejamos. Bem, pessoal, esse estudo geralmente ele passa muito rápido, né? Não tem como nós comentarmos muitos assuntos, nem nos aprofundarmos muito nesses comentários, mas por hoje a gente já terminou, né? Espero que tenha sido proveitoso para todos e que além da informação, que todos vocês possam receber desses bons espíritos coordenados por Jesus, tudo quanto for necessário a fim de promoverem a mudança que cada um carece para que a vida possa ser aquela desejada felicidade de todos, viu? Que seja assim, graças a Deus, graças a Deus.